Boa noite a todos, amados, eleitos do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom poder estar aqui. Estou um pouquinho ausente, não ausente da comunhão. Tenho trabalhado numa outra comunidade que tem necessitado da minha ajuda. Por isso, alguns irmãos têm notado aí a minha ausência. O presbítero não está desviado não, tá? Eu tenho trabalhado, quando eu não estou aqui eu estou trabalhando numa outra comunidade. Quero agradecer aqui também a presença e fazer menção do meu amigo Felipe, que fez o convite para estar aqui hoje, da Igreja Presbiteriana de Santíssimo, presidente da Federação de Homens do Presbitério, com o nome do Novo Oeste Rio. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós iremos refletir um pouquinho a palavra de Deus nesse texto. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. A carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz o texto da palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, quem escreveu o livro do Apocalipse? Em que contexto? E qual a razão? O livro do Apocalipse foi escrito por apóstolo João. Você pode ver isto no capítulo 1. Ele mesmo se descreve, ele mesmo se apresenta, embora ele não diga, que João, ele diz no verso 1, servo João, porém ele não qualifica, ele não se especifica, mas os pais da igreja, a tradição cristã, atribui a João, o apóstolo, o único apóstolo que não sofreu o martírio. Dos outros, todos eles foram martirizados. O apóstolo João foi o único que ficou bem velhinho e teve uma morte natural. Ele escreve esse livro, o livro do Apocalipse. No grego, a palavra significa revelação, por volta do ano 95, do ano 96. Esse escrito do Apocalipse, ele tem por finalidade reacender, reavivar no coração dos seus destinatários a esperança messiânica, a esperança redentora de Deus. Ele escreve de uma ilha chamada Patmos. Ele mesmo nos informa no capítulo 1. Era uma ilha próxima ali, de Éfeso, ali, uma pequena ilha do mar Egeu, localizada no sudoeste de Éfeso. E foi durante o reinado de um imperador chamado Domiciano que João escreveu esta carta. Domiciano, ele ascendeu ao trono do Império Romano no ano de 81 e se estendeu aí até o ano de 96, mais ou menos o período em que João escreveu o livro do Apocalipse. É importante, entender que a perseguição inicial da igreja foi com os judeus, não por parte do Estado romano. Os judeus perseguiram inicialmente a comunidade cristã, mas o Império Romano, ele tolerava os cristãos até
Nero tacar fogo em Roma e acusar os crentes de terem incendiado Roma. Então Nero começa uma perseguição aos cristãos, onde alguns martírios, como de Pedro, de Paulo, aconteceram. Depois disso, um tempo aí de relativa paz, a igreja ela pôde desfrutar. Então, com Domiciano ascendendo ao poder, ele começa a perseguir novamente os cristãos. Domiciano foi considerado por muitos como Nero redivivo, como a ressurreição de Nero, por causa do seu espírito de perseguição à comunidade cristã. A igreja, no período em que o livro do Apocalipse foi escrito, ela estava vivendo momentos difíceis, Ela estava vivendo um momento de forte, de intensa perseguição por parte do imperador Domiciano. Já havia mais ou menos 60 anos que a comunidade cristã havia ali se despedido do Jesus Cristo quando ele subiu aos céus por volta do ano 33. Lembramos aqui da história, Cristo morreu mais ou menos por volta do ano 33 do nosso atual calendário. E Cristo, depois da sua morte, passou 40 dias com os discípulos e subiu aos céus, ascendeu aos céus. E aqueles que ficaram olhando para a subida de Cristo aos céus, eles escutaram uma palavra, uma promessa de que o Cristo que subiu, ele também haveria de descer. Havia uma expectativa por parte da comunidade cristã de que em pouco tempo Jesus voltaria para restaurar todas as coisas, Mas aí 60 anos se passam. O que a igreja está vivenciando é uma forte e intensa perseguição. Talvez na cabeça de muitos dos crentes, será que entendemos errado a mensagem do Evangelho? Será que Deus esqueceu de nós? Enfim, possivelmente a comunidade estava vivendo um momento tenso e quem sabe alguns estavam até mesmo se perguntando se de fato entenderam a mensagem cristã, a mensagem dada pelos discípulos. Depois da perseguição de Nero em 64, então houve esse movimento, esse período de paz, e Domiciano ascende ao poder, trazendo essa forte perseguição à comunidade cristã. Agora, quais seriam as razões pelas quais Domiciano ele perseguiu a igreja? A gente não sabe diretamente quais teriam sido, mas uma coisa é certa, um historiador chamado Justo Gonzalez, ele vai dizer que Domiciano ele era muito apegado às velhas tradições romanas, muito apegado à questão da religião pagã. E certamente muitas pessoas, ao se converterem ao cristianismo, estavam abandonando a religião antiga, tradicional de Roma, abraçando a fé cristã. Isso certamente teria irritado Domiciano, além de outras possíveis causas. É interessante entender que o que Domiciano estava fazendo era restaurando a fogueira da perseguição. Então João, no capítulo 1, ele disse que ele estava na ilha de Patmos por causa da perseguição. Ele não estava lá a passeio, não estava lá fundando igreja, ele estava exilado por causa da perseguição, por causa da perseguição aos cristãos. João ficou na ilha de Patmos e ele vai afirmar que no domingo, no primeiro dia da semana, lá no verso 10, do capítulo 1, achei-me em espírito no dia do Senhor, em latim, Dominis, de domingo, Senhor. A palavra, esse termo domingo significa dia do Senhor, e a igreja já no final do primeiro século, pelos documentos históricos, ela já celebrava o dia do Senhor não como sábado, mas como domingo. Isso você vai ver num documento, por exemplo, chamado de Daquê, Carta de Justino e vários outros documentos históricos. Então, possivelmente, nós vemos aqui que no domingo, João, possivelmente em comunhão com a cristandade de todo mundo, ele estava orando, e ele então tem uma experiência transcendental, uma experiência de ser tirado do corpo, uma experiência de arrebatamento, em que ele vai agora contemplar as coisas que são e as que hão de acontecer. Cristo então vem a João, e Cristo vem reacender um projeto redentor no coração da sua igreja sofredora. Ele vem lembrar que o triunfo é do Cordeiro e não do dragão. Ou seja,
essa igreja perseguida, essa igreja que alguns anos havia passado e que o cumprimento da promessa de que Cristo voltaria não tinha acontecido. O desânimo certamente estava batendo no coração de muitos cristãos. Deus vem falar com João e vem trazer uma mensagem para a sua igreja. Se por um lado Domiciano reacendeu a fogueira da perseguição, Cristo vem reacender a fogueira da fé ardente, da expectativa de que Cristo voltará e restaurará todas as coisas e trará a vitória ao seu povo. A vitória é daqueles que estão ao lado do Cordeiro, em detrimento dos seguidores da antiga e velha enganadora serpente. Então o texto vai dizer no capítulo 1, no verso 11, que aquilo que ele vai ver, esse Jesus que aparece para João, ele manda escrever para 7 igrejas. São 7 igrejas reais da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas que existiam na Ásia Menor, igrejas reais com virtudes, com defeitos, igrejas com situações pontuais, a qual Cristo estava escrevendo e endereçando para elas, a fim de exortá-las, a fim também de consolá-las. Nesse sentido, nós precisamos entender que ao mesmo tempo que esta carta ela foi descrita para a igreja, nessa que nós acabamos de ler de Éfeso, ela também faz sentido para nós. Há um leitor primário, a comunidade de Éfeso, uma igreja real, com virtudes e com defeitos. Mas nós, ao longo da história, a igreja ao longo da história, ao ler esse texto, ela também pode se enxergar no texto, ela também pode se ver no texto, como se Deus estivesse reatualizando a sua mensagem para a igreja a qual está fazendo leitura do texto da carta do apóstolo João. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo se apresenta a João, lá no verso 12, e diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, aquele que havia ordenado ele escrever todas as coisas. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então ele fala que havia ali um candeeiro, 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros estava lá a pessoa de Jesus. Ele vai dizer também lá no verso 19: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, porque o texto vai dizer que lá no verso 16, que aquele que estava no meio do candeeiro tinha 7 estrelas na mão. Então ele vai aqui trazer a explicação quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então os candeeiros representam as igrejas, e possivelmente os anjos representam o mensageiro da igreja, possivelmente o pastor da igreja a qual a carta está sendo destinada. Então há uma carta sendo destinada a cada uma dessas 7 igrejas, mas cada uma dessas 7 igrejas, elas possuem virtudes e defeitos que podem ser vistas ao longo de toda a história. Portanto, também é uma carta destinada à igreja presbiteriana de Marechal Hermes no dia de hoje. E o tema da nossa reflexão então é a mensagem de Cristo para a sua igreja, a mensagem de Cristo para a igreja presbiteriana de Marechal Hermes, a mensagem de Cristo para você que é a igreja do Senhor Jesus. Bom, o texto que nós acabamos de ler do capítulo 2 fala que a carta foi destinada à igreja de Éfeso. Então vamos conhecer um pouquinho então acerca dessa comunidade de Éfeso. A igreja de Éfeso estava na mais rica cidade da Ásia Menor naquele tempo. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Para aqueles que desejavam viajar para a Ásia, era entrada obrigatória passar pela cidade de Éfeso. A cidade tinha um teatro que oferecia assentos para 24 mil
pessoas. O comentarista bíblico chamado Champlin, ele vai dizer que Plínio, um escritor, se referiu a ela como sendo a luz da Ásia. A luz da Ásia, nos dias de Paulo, é a maior cidade da província romana, da Ásia. Hernandes Dias Lopes vai dizer que um escritor antigo o qualificou como feira das vaidades, porque na cidade de Éfeso havia um templo dedicado a uma deusa chamada Diana, ou Artemis, segundo dentro da cultura grega. Diana para os romanos, Artemis para os gregos. Na verdade, tratava-se da mesma deusa. Você pode conferir isso, no capítulo 19 de Atos, do 1 a 20, que vai falar sobre o culto a Diana. Portanto, era uma cidade que tinha um templo dedicado a uma deusa. Esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo imenso, lindo, a sua estrutura chamava a atenção de tal forma que ganhou o título de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia também no templo prostitutas religiosas. Como que funciona isso? Nós, quando falamos de prostituição, nós falamos de uma prostituição puramente comercial, de vender o corpo. Mas ali havia uma prática de culto, onde as sacerdotisas da Diana, elas se prostituíam como um ritual de adoração à deusa Diana. Portanto, era uma prostituição religiosa, literalmente. Elas se prostituíam, o ato de transar, de fazer sexo no templo, é uma forma de adoração à divindade Diana. Era uma prática comum. Havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Um filósofo chamado Heráclito, ele disse que a moral do templo era pior do que a moral dos animais. Ele dizia que nem mesmo os cachorros promíscuos se mutilavam mutuamente. Além de praticarem a prostituição religiosa, havia uma mutilação mútua do corpo. Então a igreja estava localizada numa cidade rica, pomposa, poderosa, mas com índice altíssimo de prostituição religiosa, e isso, de certa forma, era algo sedutor para os habitantes daquela cidade. Paulo, que visitou essa cidade em sua segunda viagem, quando estava vindo, viagem de Corinto, vindo para Jerusalém, ele iniciou um trabalho ali em Corinto, em Éfeso. Ele deixou Priscila e Áquila, você pode ver em Atos 18 e 19. Depois você tem a presença de Apolo pregando fortemente na cidade. E em capítulo 19, se você ler no capítulo 19 de Atos, você vai ver um grande despertamento espiritual, em que Paulo, ele pega aquelas pessoas que tinham sido ensinadas por Apolo, pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles falam que não conheciam o Espírito Santo, e aí Paulo pergunta qual foi o batismo que eles haviam recebido, e eles dizem que era o batismo de João. Paulo explica que o batismo de João era apenas para arrependimento de pecados. Então o texto diz que Paulo pegou para eles, impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo, começaram a profetizar, começaram a falar em outras línguas. A comunidade se expandiu pela Ásia Menor, e aí houve então esse avivamento. Priscila e Áquila também trabalharam nessa comunidade. Paulo ficou 3 anos na comunidade de Éfeso. Depois ele enviou Timóteo, e já no finalzinho da idade, os historiadores da igreja falam que João, bem velhinho, depois que Domiciano saiu do trono, quem assumiu foi Trajano. João foi liberado, e aí João era carregado para a comunidade de Éfeso, dizendo: filhinhos, amemos uns aos outros, filhinhos, amemos uns aos outros. João, esse discípulo do amor, eu falo de João, é empolgante, né, irmão? João, esse grande baluarte do Evangelho, ele termina sua vida velhinho, e indo à comunidade de Éfeso, pedindo para que a igreja se amasse, de acordo com os pais da igreja. Então, como que nós podemos aqui enxergar essa mensagem de Deus para a nossa igreja aqui? Como que nós podemos enxergar essa carta a Éfeso? O que Jesus Cristo
fala na carta à comunidade de Éfeso que serve para nós aqui hoje. Talvez você pergunte, você falou tanta coisa, mas o que eu tenho a ver com isso? Vamos ver o que você tem a ver com tudo isso que foi falado. A primeira mensagem que nós encontramos é a mensagem de segurança. É uma mensagem de segurança que Deus, que Jesus Cristo, através de João, passa para a comunidade de Éfeso. Veja lá no verso 1, o anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A palavra aqui no grego conserva é a palavra kraton, que significa sustenta. É aquele que sustenta o anjo da igreja, é aquele que sustenta a comunidade a qual o endereço da carta, que a carta está endereçada. Hernandes Dias Lopes vai dizer, irmãos, que nós temos a ideia do Cristo no céu, nós temos a ideia do Cristo que está no trono reinando, mas nós não temos bem clara a visão do Cristo que passeia no meio da congregação. O texto diz bem claro no verso 1, estas coisas, diz aquele que conserva, kraton, quer dizer, aquele que sustenta na mão direita 7 estrelas, os portadores, os mensageiros da igreja, e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O texto está dizendo que Jesus é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que passeia pela igreja, aquele que está no meio da igreja, andando, contemplando, vendo os corações. Além disso, em nossa teologia, nós perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, em nossas reuniões, em nossos encontros. Falamos de Deus como um ser que está distante, mas o texto vem nos lembrar que o pastor da igreja está sendo sustentado pelo Senhor, que a comunidade é uma comunidade que Cristo encontra-se passeando no meio dela. A segunda mensagem é uma mensagem de aprovação. Verso 6, o texto diz: Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E ele vai dizer também no verso 2: Conheço as tuas obras, o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui você vê Jesus Cristo aprovando primeiramente a ortodoxia da igreja. O que é ortodoxia? É o ensino correto, é o ensino verdadeiro. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que pregava Bíblia, era uma igreja que estava afirmada, edificada, solidificada nos ensinos apostólicos. Mas Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, ele avisou. Esse texto é muito lindo, irmãos. Você deve ler e deve tentar se colocar ali no lugar dos presbíteros da comunidade de Éfeso. Paulo, ele se despede no capítulo 20 da igreja de Éfeso, que talvez seria a última vez que aqueles homens orariam para a sua face, para o seu rosto. E Paulo orienta aqueles irmãos que, com a sua saída, lobos chegariam na comunidade de Éfeso. Eles precisavam estar atentos para isso tudo. Sabe bem que um comentarista bíblico ele vai dizer que os nicolaítas, o nome que aparece aqui é um pouco obscuro, mas alguns pesquisadores vão dizer que o nome grego de Nicolau significa conquista das pessoas, ou conquista as pessoas. E aí você deve comparar o que está no verso 14 do capítulo. Vamos dar uma olhada? Todavia contra ti, já uma mensagem para uma outra igreja, que é de Pérgamo, né? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então possivelmente, os nicolaítas desse texto, do verso 14, do verso 15, que vai dizer assim: outro sim também tu tens
os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Grandes comentaristas bíblicos vão entender que os nicolaítas possivelmente eram um grupo libertino dentro da igreja, que ensinava a prática de comidas sacrificadas a ídolos e que pregavam a prostituição como uma forma de elevação espiritual. Ou seja, pessoas que tinham uma vida promíscua na área sexual, e isso era aprovado e ensinado pelos nicolaítas, Embora nos falte informações mais detalhadas, isso é quase consenso. O que o texto está nos ensinando é que a igreja de Éfeso, ela não aderia a essas práticas, pelo contrário, ela reprovou as obras dos nicolaítas e ela pôs à prova os apóstolos. Como nós precisamos pôr à prova os apóstolos também nos dias atuais, meus amados irmãos. A igreja cristã, ela é uma igreja que está solidificada no ensino da Bíblia. Qualquer um que sobe no púlpito ou vai na televisão falar coisas que não tem base bíblica, nós não podemos acatar como ungidos, porque o termo ungido é usado para que eles não sejam questionados nos seus ensinamentos. E a igreja de ela não aceitou o ensino dos que se diziam apóstolos e dos nicolaítas. Puseram à prova. O que nós vimos hoje é diferente. A pessoa está ensinando uma heresia na televisão. Você comenta alguma coisa, a pessoa vira e fala assim: cuidado, irmão, está falando ungido. Que ungido, irmão? Texto fora do contexto. Pregadores de falso evangelho. Como que a igreja ela vai se portar diante de falsas doutrinas, abaixando a cabeça e dizendo que não pode falar nada porque é ungido de Deus? A unção não está sobre um homem, está sobre a igreja. No Novo Testamento, a igreja é ungida, a comunidade é ungida. A unção que está sobre mim, está sobre você, está sobre o pastor, porque nós não temos um sacerdote, nós temos uma classe, uma nação, uma raça de sacerdotes, conforme o apóstolo Pedro vai dizer em sua livro. Devemos respeito, devemos honra a quem tem honra, mas nós não devemos tolerar falsos apóstolos e falsas doutrinas. Precisamos pôr à prova, sim. Em nome da paz, em nome do ficar bem, em nome do não discutir, toleramos heresia. Entra pela igreja como um câncer e destrói. Enquanto você ensina a palavra, a ovelha está ouvindo e sendo alimentada na televisão. É uma semana, é um dia na semana que você tem para pregar. A ovelha fica ouvindo o desgraçado todo dia. É desgraçado mesmo, porque o que ele prega está sem graça. Está sem a graça de Deus. É falso evangelho. Falso evangelho. Veja como Paulo trata esses homens em 2 Coríntios. Dê uma olhada, dê uma lida e veja se eu estou exagerando. O texto continua e ele diz no verso 2: conheço as tuas obras. Jesus Cristo conhecia o modo como aquela igreja se comportava, a luta, o trabalho. Era uma igreja não apenas ortodoxa, ou seja, firmada na doutrina, mas era uma igreja também ortoprática, ortopraxia, ou seja, vivia aquilo que acreditava. A igreja de Éfeso era uma comunidade envolvida com a obra de Deus. Eles trabalhavam, eles suportavam, tanto o teu labor quanto a tua perseverança era vista. Meus irmãos, nos dias de Domiciano, havia uma ordem do imperador de que a população precisava dizer que César é o Senhor, em uma homenagem, em culto ao imperador. Adorar o imperador era sinônimo de obediência ao Estado. E o problema é que os cristãos não diziam. Os cristãos não dizer que César é o Senhor, porque a palavra Senhor na Bíblia
Não é mesmo a palavra do seu José, do seu Carlos, do seu Antônio? Quando a expressão Senhor era utilizada, era a expressão Kyrios, que era muito mais do que um Senhor. É praticamente o reconhecimento da divindade. O imperador, quando ele era proclamado como Senhor, ele ordenava que fosse adorado, que os incensos fossem queimados em honra a ele. Ele estava querendo que os seus súditos o adorassem como imperador. Os cristãos tinham problema em serem bons cidadãos, mas eles se negavam a proclamar que César era o Senhor. Ao invés de proclamarem que César era o Senhor, eles diziam Jesus Kyrios, Jesus é o Senhor. Eles burlavam a lei. O Wismer, comentarista bíblico, vai dizer que os cristãos de Éfeso pagavam um preço muito grande para servir a Deus. Como tem crente, meu irmão, que se chover, se esfriar um pouquinho mais, nem aparece na igreja. Se não for buscar de carro, não vem. Se o pastor passar um dia, bom dia, boa noite, fica magoado. Uma igreja sofredora, onde seus líderes estavam o tempo todo sofrendo perseguição, em que não podia ter vida social, porque boa parte das coisas das festas tinham uma conotação de idolatria, sacrifício. Uma igreja debaixo de perseguição, mas também debaixo da sedução, prostitutas para tudo quanto é lado. Imagina uma pessoa que tinha uma prática de prostituição, achava isso normal, agora se converte, ter que lutar contra isso, ter que lutar contra aquilo que para ele antes era normal. Uma igreja que se abraçasse a Cristo poderia estar perdendo a sua própria vida. Uma igreja que não só tinha doutrina correta, mas tinha também prática correta. Era uma igreja boa de Bíblia e boa de atividade. Vamos lá no Carlos Chagas. Dessa vez acertei, né? Vamos atravessar a rua e evangelizar? Vamos. Não precisa nem pedir. A igreja ativa, forte, uma igreja vibrante. E Cristo reconhece e elogia, e diz que era uma igreja firme e forte, que suportava as lutas e adversidades. Ser crente em Éfeso era complicado, tanto no campo do servir a Deus, que é um perigo, quanto também da prostituição e das práticas mundanas. A igreja evangélica brasileira, ela precisa aprender com a igreja de Éfeso. A igreja evangélica brasileira é uma igreja que não está atrás de doutrina, está atrás de revelação, está atrás de sonho, está atrás de visão. É uma igreja que não quer estudar a palavra, prefere ouvir testemunhos. É uma igreja que não prega o evangelho, que não quer o evangelho da cruz, mas quer o evangelho dos milagres. Vamos orar para sair o caroço, vamos orar pela dor de cabeça, vamos orar. Irmão, a pessoa olha assim: ah, mas Cristo transformou, multiplicou os pães. Para que ele multiplicou os pães? Para dar de comer, irmão. Não foi para ficar com pão de toda qualidade dentro de casa, não. A quem você está dando de comer? Ah, mas Cristo andou sobre as águas. Para correr, para expulsar demônio do corpo de um indivíduo. Para que você quer ver milagre de andar sobre as águas se você não está correndo para expulsar demônio de ninguém? Todos os milagres de Cristo na Bíblia estavam relacionados ao serviço, ao outro. Estava relacionado a praticar na vida do outro o Evangelho. Agora a gente quer milagres para dentro de igreja. A gente quer manifestação do Espírito Santo aqui presente com a gente. A gente quer que Deus faça e aconteça por isso, por aquilo, para fazer um show da fé. Uma igreja que promove festas em que você tem gastos exorbitantes e você ainda tem regiões do país que nunca ouviu falar do Evangelho. E vem me falar que é Evangelho, irmão. Evangelho. A igreja virou clube, entretenimento.
estão morrendo sem nunca ter ouvido falar do Evangelho. E nós estamos brincando de gastar rios de dinheiro na televisão, dizendo que é evangelismo, enquanto nós chamamos as pessoas para dizer para elas: vocês são pecadoras, estão indo para o inferno e precisam da cruz. Mas não, vem para cá para curar o seu caroço, vem para cá para você ter sua falta de emprego, vem para cá para você ser empresário. A igreja que tolera apóstolos que nunca viram Cristo, que nunca testemunharam a ressurreição e que não fazem milagres. Tem uma pessoa que deixa mentir. Vou usar aqui o teu nome, Berdão Júnior, Benildo. Ele conhece uma igreja que era séria, uma igreja séria, que passou por um vento de doutrina em que aceitaram um apóstolo e fez uma campanha, mandou chamar toda a vizinhança, porque ele tinha dom de cura. Uma menina com câncer foi lá, criança, falou que estava curada, morreu. Um amigo nosso, ele foi lá e entregou uma profecia dizendo que Deus levantaria ele de uma forma sobrenatural, como nunca ninguém viu antes. No mesmo ano, aquele camarada descobriu uma doença e morreu. Que isso? Pergunta o nosso irmão Júnior como que ficou essa igreja, porque começou a beber na doutrina dos apóstolos. Vê lá quem tinha que ser apóstolo: ter visto Cristo ressuscitado, ter sido chamado por Ele, ter sido enviado por Ele. A não ser apóstolo no sentido de missionário. Existe apóstolo no sentido de missionário, sim. A palavra apóstolo quer dizer enviado. No sentido de portador de uma revelação, como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? São os 12 que já morreram. Os vivos são falsos. Não viram Jesus, não foram chamados por eles, não testemunharam a sua ressurreição. Não pode fazer parte do colegiado. Uma igreja forte, que resiste aos falsos apóstolos. É uma igreja que não adota práticas heterodoxas. Óleo ungido. Me diga onde está na Bíblia para ungir carro. Me diga onde está na Bíblia para ungir casa. Me diga onde que no Novo Testamento ensina jogar o vinho da Santa Ceia no portão para proteger de demônio. Meu irmão, isso é evangelho aonde? E calado, lá fora vão dizer que eu sou conivente com essas práticas pagãs. Rosa ungida, óleo ungido, a Bíblia fala de unção com óleo sobre inferno e não de óleo ungido. Há uma diferença muito grande de unção com óleo e de óleo ungido. Sal grosso, vale do sal grosso, e quem passar lá vai cair. Mas eu vi um cara com um demônio cair. Claro, o demônio vai se disfarçar para você acreditar que tem poder no sal. Você está transferindo. Quem opera, quem cura, quem faz a obra é Cristo. Não é óleo, não é sal, não é rosa. Irmãos, uma igreja corrompida moralmente. Basta você ver o quanto de igrejas estão com medo da Lava Jato. E o bicho vai pegar. Já vi irmão até saindo da denominação dizendo assim: irmão, quero ver meu nome envolvido nisso não, colega meu pastor. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa e também prática. Hernandes de Lopes vai dizer que hoje muitos crentes querem a coroa sem cruz, querem riqueza sem trabalho. Isso é muito bom na igreja evangélica. O indivíduo passou 50 anos da vida dele saindo com todas as menininhas, vagabundando a vida toda. Aí se converte com 50 anos de idade. Aí faz uma campanha, vai ficar rico. É mais fácil isso do que você ter que voltar, fazer um supletivo, estudar, fazer concurso. Está entendendo? O evangelho está crescendo. Quase 29% da população
A pergunta é: que evangelho é esse? Porque a igreja cresce, mas não há uma correspondência na vida da população. Junto com o evangelho cresce uma série de coisas. Junto com o evangelho não diminui assalto, não diminui a prostituição infantil, a exploração da obra de mão de obra, a violência doméstica. Que é isso, irmão? Divórcio. O número de crentes que se divorciam passou, se eu não me engano, uma estatística eu não lembro agora, não vou ser leviano, mas ou é igual ou já passou o número de pessoas do mundo. O evangelho, irmão, que não evangeliza, que não muda, que você não vê dos seus efeitos. Lá perto de casa tem uma rua, vou citar o Júnior de novo, vou falar até o nome da rua. Eu já contei lá 14 igrejas no mesmo rua. Eu nunca vi o barata lá em Realengo ser tão assaltado quanto nos dias atuais. Mais uma vez Hernandes vai dizer: já temos igrejas e empresas. As igrejas estão se tornando um negócio familiar. Tem igreja que é de pai para filho. O pai, antes de morrer, já deixa o filho e vai e não sai dali da família. Uma vez fui aconselhar uma irmã de uma igreja que a família toda, uma sogra tesoureira, mãe não sei o que, toda a parte administrativa da igreja estava na mão da família. Práticas que não condiz com a palavra, doutrinas nicolaítas de Balaão, púlpitos que se transformam no balcão. O evangelho tem se tornado um produto e os crentes se tornado o quê? Consumidores. O que nós são consumidores. Eu já chego no local sabendo o que aquele local tem para me oferecer. Bom, essa igreja tem ar-condicionado, essa igreja tem... Terceira, a mensagem era uma mensagem de alerta. Então veja bem, a primeira mensagem é uma mensagem de segurança. O anjo da igreja está seguro nas mãos de Jesus, e Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. É uma mensagem de aprovação. Eu ia botar, quase falei de elogio, mas também é de elogio. Uma mensagem de aprovação, no sentido de que Cristo elogia a ortopraxia e também a ortopraxia da igreja. Mas agora há uma coisa aqui que você precisa ficar atento: é uma mensagem de alerta. Veja lá o verso 4: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Pensa aí numa igreja boa de Bíblia, que ninguém sobe no púlpito e fala besteira, uma igreja boa, doutrina. Tem ninguém aqui vendendo noção de R$900 nem de 1.000. Boa de Bíblia. Mas também uma igreja boa de trabalho. Porque às vezes a igreja é muito boa de Bíblia, o pessoal não gosta muito de trabalhar, fica muito cabeção, né? Muito intelectual, aí a cabeça é muito grande e o corpo não consegue acompanhar. Tem muito crente assim: vai discutir teologia, tá? Aí os lapsarianos, aí quando vai falar, vamos ali, irmão, atravessar a rua. Ah, irmão, aqui com a perna um negócio aqui para... Vamos imaginar uma igreja boa de Bíblia, mas também boa de trabalho. Uma igreja forte, uma igreja que quem está olhando ali de fora diz: pô, essa igreja é forte, irmão. Igreja, pô, chega ali, mensagem boa, mensagem centrada na palavra, uma igreja boa de trabalho. O carro chega lá diante dos amigos, lá está lá levando as meias para os irmãos, lá está visitando, né, orfanato, está visitando não sei, igreja boa de trabalho. E aí você fala: bom, você é membro dessa igreja, sou membro dessa igreja. Mas olha como a exigência de Jesus aqui é terrível. Uma igreja boa de Bíblia e boa de trabalho, mas ele tinha essa igreja. Ela havia o quê? Abandonado o primeiro amor. O William Hendricks, ele vai ser fantástico, ele vai dizer assim: fica evidente que a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos de existência quando Jesus mandou essa carta, né? Outra geração já havia tido.
Os filhos não experimentavam aquele entusiasmo intenso, aquela espontaneidade, o ardor que havia revelado os seus pais quando tiveram o primeiro contato com o Evangelho. Não apenas isso, mas faltava a essa geração seguinte uma devoção. Uma igreja que trabalhava, uma igreja boa de Bíblia, mas era uma igreja que, na língua de Wisber, um outro comentarista bíblico, ele diz assim: a devoção de Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido, empolgada e demonstradamente aberta, como um casal na lua de mel, havia passado na vida dessa igreja. Isso é muito comum nas empresas, já notou? Universidade Gama Filho, o fundador dizia que ele era uma pessoa ali presente, direto, pai, né? E vai passando a mão, vai se perdendo aquele cuidado, e a coisa vai até chegar, infelizmente, no que chegou, na falência. Então aqueles que plantam, às vezes plantaram debaixo de uma ardor, debaixo de uma convicção muito forte que Deus estava movendo eles a colocarem ali um ponto de pregação, e isso foi gerado. E o tempo vai passando, às vezes a igreja até continua trabalhando, mas já não tem a mesma força, o mesmo entusiasmo que os fundadores. O Champlin vai dizer que tipo de amor é esse que o autor está usando. É um senso altamente desenvolvido e normalmente que se expressa por meio místico, mediante uma ascensão da alma que passa a contemplar a Deus. Irmão, vamos fazer um português mais, claro. Paixão, vibração. Todo mundo aqui, eu acredito, que já se apaixonou num dia. Aquela coisa, de você não saber do que falar, medo do que falar, do coração ficar batendo mais acelerado, de querer ir para o local, às vezes até para o culto, mais motivado em ver a pessoa do que no que vai acontecer. Paixão, aquela coisa que marca, aquela coisa que faz você às vezes nem dormir direito, aquela coisa que faz você ficar pensando no que falar. E aí na hora de falar não consegue falar besteira, gagueja, não fala o que está ali, porque você está por dentro se mexendo. É aquela coisa que te faz sentir vivo. É disso aqui. Irmão, o Evangelho não é apenas conhecer doutrina, não é apenas praticá-la, mas é ter experiências transcendentais de sentir o gozo espiritual no seu coração. É a experiência que te leva, ao invés de ficar falando palavras lindas da teologia, dizer simplesmente como o autor de Cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É sentir. É a experiência que São Tomás de Aquino teve, que ele disse que de tudo que ele escreveu, ele teve uma experiência de arrebatamento, de uma experiência tão forte com Deus, que para ele desconsiderava toda a sua obra, todo o seu trabalho, de uma experiência tão forte e gloriosa que ele teve com Deus. Irmão, é sentir. É a experiência de John Wesley, que era pastor missionário. No navio indo para fazer missões na América, com medo da tempestade, do barco virar. Desesperado, ele ouve uns irmãos moravianos cantando, e ele pergunta: vocês não têm medo da morte? E aqueles homens dizem: jovem, qual é o teu nome? Ele: John Wesley. Ele fala: você conhece Jesus? É você estar dentro de um ônibus na Avenida Brasil, em frente ao shopping de Guadalupe, o tiro comendo, e você lendo a Bíblia. O indivíduo que está com medo de morrer, não, tu conhece Jesus? Esse John Wesley, que não conseguia entender como os moravianos sentiam o coração pegando fogo, ele foi no encontro, na casa onde
estavam lendo o comentário de Martinho Lutero de Romanos. E ali ele sentiu o coração dele pegando fogo. E ele disse: ali eu tive um encontro com Deus. Pastor, pregador, missionário. A igreja metodista celebra o dia do coração aquecido de John Wesley. Esse amor é a experiência de Santo Agostinho, quando ele diz no seu livro: por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. A experiência de Agostinho, que diz assim: exalaste teu perfume e respirei, agora suspiro por ti, anseio por ti. Paixão por Deus, de você querer ler a Bíblia para conhecê-lo mais, de querer orar, de simplesmente sentir alegria quando pôr os seus pés nesse lugar e entender, depois de uma semana de luta, você ter vontade imensa de ir para o culto. Coisa em que você passa por Bangu, 45 graus, e você vê um copo de Coca-Cola com 3 pedras de gelo e um limão. Esse desejo maior ainda. A igreja trabalhava, mas não sentia mais isso. Não sentia mais isso. É o amor dos apaixonados, transcendental, mas imanente, tão que pode se sentir no corpo. John Piper usou uma ilustração quando ele esteve aqui no Rio, muito interessante. O marido que chega na porta de casa com um buquê de flores atrás, toca a campainha, bate lá, e a esposa olha, aí ele vai com as rosas, as flores, aniversário de casamento, difícil, né, de marido lembrar. Aí ele vai lá e bota a rosa assim, aí ela: ai, que lindo, meu amor, meu amor, meu amor, você é tão bom, por que você não merece, por que você fez isso comigo? Porque é minha obrigação, porque eu sou teu marido. Quebra, não quebra? Não garante a noite dele. Agora, pensa nessa mesma cena. E aí quando a mulher pergunta: por que fizeste isso? Ele diz: que eu te amo. Ai, irmão, acabou. É anjo subindo e descendo para tudo quanto é lado. É a mesma coisa, irmão. Você entra por aquela porta: por que eu vim para cá? Minha obrigação. Porque eu vim para cá, eu vim encontrar com o amado da minha alma. É esse sentimento. A igreja de Éfeso tinha perdido. E ele diz assim: olha, se você não voltar ao primeiro amor, tem o candeeiro. O que é o candeeiro? O candeeiro serve para quê? Iluminar. Olha, se você não ilumina, o que eu faço? Tiro, porque não presta mais para nada. Infelizmente, minha irmã, meu irmão, se você for em Éfeso, tudo que tem em Éfeso hoje são ruínas, porque aquela igreja, ela não permaneceu no que Jesus recomendou. Termino então a minha palavra com aplicação. Qual é a aplicação disso tudo? É o que está lá no finalzinho, verso 7. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Qual é o primeiro verbo aqui? Lembrar. Você não está sentindo mais isso? Ah, mas eu estou na igreja todo domingo, dou meu dízimo, faço isso. Mas aquele paixão, aquele ardor que marca os relacionamentos, você não sente mais isso por Deus? O autor está dizendo: lembra-te de onde caíste. Qual é o segundo verbo? Arrependa-te. Arrependa-te. A ideia aqui de arrepender, a palavra no grego é metanoiason. A ideia, a mesma palavra é metanoia, a ideia de conversão. Ou seja, arrependa-te de não estar mais sentindo esse ardor e veja quando foi a hora que você deixou de seguir e volta o teu caminho. A conversão, o pessoal fala assim, é um 360 graus, então tu está indo para o lado errado. Se der 360 graus, tu continua. A ideia da metanoia é 380, 180, 180, é voltar. Então os dois verbos são esses: lembra-te e arrependa-te. Lógico, ele lembrou da casa do pai, se arrependeu
e voltou. E a promessa, se você fizer isso, é o que está escrito no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo, quem sabe no teu coração, o Espírito está falando contigo. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Meu irmão, os nicolaítas estão oferecendo alimentos sacrificados a ídolos, mas Jesus oferecendo a árvore da vida. É claro que Apocalipse é uma linguagem simbólica, figurada. A árvore da vida é símbolo da eternidade, e nós podemos dizer que Cristo é a própria árvore da vida. Lembre-se, meu irmão, que o fruto da cruz é um fruto chamado Cristo Jesus. O fruto dessa árvore, cruz, do madeiro, é Jesus. Se você, o Espírito Santo está dizendo, você vai se alimentar do próprio Cristo, e certamente toda a sua necessidade existencial será suprida para a glória dele. Amém, queridos?